Olá, obrigado por terem acessado o nosso canal. Meu nome é Joel e faço parte do Grupo Fraterno Francisco de Assis, instituição espírita cristã com sede na Travessa Bernardo 38 Fundos, Encantado, Rio de Janeiro, RJ. Dando continuidade da apresentação das obras que compõem o chamado Pentateuco Espírita, venho fazer a apresentação do 5º livro dessa série, intitulado A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. A primeira edição foi publicada em janeiro de 1868. Esta nova obra aborda as consequências e as aplicações do Espiritismo. Conforme seu título indica, tem ela por objeto o estudo dos 3 pontos até agora diversamente interpretados e comentados: a Gênese, os milagres e as predições, suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. 2 elementos regem o universo: o elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea desses 2 princípios nascem fenômenos especiais, que se tornam naturalmente inexplicáveis desde que se abstraia de um deles, do mesmo modo que a formação da água seria inexplicável se se abstraísse de um dos seus elementos constituintes, o oxigênio e o hidrogênio. Demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, o Espiritismo fornece a chave para a explicação de uma imensidade de fenômenos incompreendidos e considerados inadmissíveis por parte de uma certa classe de pensadores, em virtude mesmo dessa circunstância. Nas Escrituras existem muitos desses fatos, e por desconhecerem a lei que os regem, é que os comentadores nos 2 campos opostos não conseguiram chegar a uma conclusão racional. Uns fazem abstração dos dados positivos da ciência, outros desprezam o princípio espiritual. O Espiritismo não encerra mistérios nem teorias secretas. Tudo nele tem que estar patente, a fim de que todos possam julgar com conhecimento de causa. Cada coisa, entretanto, tem que vir a seu tempo, para vir com segurança. Recomenda-se especial atenção ao 1º capítulo intitulado Caracteres da Revelação Espírita, porque, de certo modo, está aí o nó da questão. A iniciativa dessa obra pertence aos espíritos. Ela é, e não poderia deixar de ser, a resultante do ensino coletivo e concorde por eles dado. Somente sob tal condição se lhe pode chamar doutrina dos espíritos. De outra forma, não seria mais que a doutrina de um espírito e apenas teria o valor de uma opinião pessoal. Essa coletividade concordante da opinião dos espíritos, passada ao demais pelo critério da lógica, é que constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. A Gênese é um livro científico. Começa abordando a revelação espírita, fala sobre Deus e sua existência, fala sobre o bem e o mal. Tem 18 capítulos. Do 4º ao 9º capítulo há uma síntese sobre a formação do universo, sistemas solares, matéria, a Terra, o tempo e sua relatividade, numa análise com profundas reflexões filosóficas de cada fenômeno. De acordo com a ciência, a origem do universo fundamenta-se no Big Bang. O nosso planeta se formou ao mesmo tempo que o Sol e o resto do sistema solar, pela condensação de uma nuvem de gás no espaço interestelar. O Espiritismo, na Gênese planetária, compatibiliza-se com a ciência, entendendo que deve haver apenas o acréscimo de certos dados de ordem espiritual, uma vez que todos os acontecimentos são planejados, iniciados e guiados no plano extraterreno. Também fala da evolução das espécies e dos mundos, acompanhando-se o passo a passo a série dos seres. Dir-se-ia que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie inferior. Não há um delimitador nas extremidades das espécies. Existem vegetais carnívoros, o que demonstra sua experiência nos reinos vegetal e animal, concomitantemente. O corpo humano também é o resultado da evolução de uma espécie inferior, os símios, mas a ciência não consegue explicar o elo perdido entre o corpo dos símios e o dos homens. Só a doutrina espírita
consegue explicar esse elo perdido entre o tipo animal mais perfeito e evoluído da classe dos símios e o homem. Ocorre que os espíritos diretores de nossa evolução fizeram a modificação necessária no astral, para que então a raça humana pudesse passar a existir e desenvolver-se em contínuo progresso, evoluindo através das asas da razão e do sentimento. No capítulo 11, com o título Gênese Espiritual, do item 18 ao 22, há a descrição de como se dá a reencarnação de um espírito, que vai reencarnar num corpo em vias de formação, explicando como o laço fluídico, que é um prolongamento do perispírito, se liga aos poucos ao ser que está se formando molécula a molécula. À medida em que se aperta este laço fluídico, ao se aproximar o momento do nascimento da criança, o espírito vai perdendo a consciência, que só retorna quando o novo ser respira no mundo dos vivos, mesmo assim perdendo toda a lembrança do seu passado. No capítulo 11, temos também o título A Gênese Espiritual, continuando, do item 28 ao item 32, fala da origem do homem na Terra, das diversas raças, do seu aparecimento em diversos pontos do planeta, dos diferentes graus de evolução. O item 38 fala da raça adâmica e sua contribuição para o progresso da humanidade na Terra. É a explicação da doutrina dos anjos decaídos. No capítulo 12, intitulado Gênese Mosaica, podemos compatibilizar os 6 períodos da Gênese da ciência com os 6 dias da Gênese Mosaica através da leitura desse capítulo. Os milagres e as predições. Finalmente, Kardec aborda os milagres e as profecias da Bíblia. Capítulo 13, Caracteres dos Milagres, com o subtítulo Os Milagres no sentido teológico, vimos que, de acordo com a Academia, milagre é um ato do poder divino, contrário às leis da natureza conhecidas. No sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza, por meio da qual Deus manifesta seu poder. O milagre tem sua origem no sobrenatural e na impossibilidade de serem explicados. É um fato isolado, excepcional. Na realidade, o conceito de milagre é uma ocorrência em que se derrogou a lei natural, ou seja, a lei de Deus. Não sendo possível isso, o dito milagre nada mais é que a manipulação dessas leis por um espírito evoluído, como Jesus, que as conhecia muito bem. O espiritismo não faz milagre. O espiritismo vem fazer o que cada ciência fez no seu advento. Revelar novas leis e explicar os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis. A existência e as manifestações dos espíritos estão submetidas às leis que regem o princípio espiritual, como o corpo está às que regem o princípio material. Logo que um fenômeno se reproduz espontânea ou voluntariamente, é que está submetido a uma lei, e desde então, seja ou não conhecida a lei, já não pode haver milagres. As predições. No capítulo 16, Teoria da Presciência começa com uma indagação. Se não existem as coisas futuras, como saber que se darão? Não há efeito sem causa, e é essa a causa que o Espiritismo vai descobrir e revelar a todos que as predições não se produzem com exclusão das leis naturais. O médium dotado dessa faculdade vê com os olhos do espírito. Como o espírito se desloca no espaço, sua visão é semelhante à de uma pessoa que se encontra no cume de uma alta montanha, de onde pode ver todo o caminho a ser percorrido. Assim, o que seria futuro para ele está diante dos seus olhos, nesse momento. Da mesma forma que os milagres, as predições não são ocorrência em que as leis de Deus possam ser derrogadas, mas sim uma visão mais ampla do encadeamento natural dos fatos. Aí está a apresentação de mais uma obra considerada do Pentateuco Espírito. Uma ótima leitura a todos e obrigado por nos assistirem. Muita paz. Fiquem com Deus.